Sr. Vereador, o que é que nos pode dizer relativamente à qualidade da água no que diz respeito ao enquadramento com o aterro de Zambuja, dado que esta é uma situação que também preocupa a população? Olá, bom dia. O que posso dizer neste momento é que as pessoas podem ficar, portanto, enfim, descansadas, porque a qualidade da água, em função das últimas análises que foram feitas, estão, portanto, dentro dos parâmetros que a lei, portanto, prevê. Mas para reforçar essa situação e para, portanto, não levantar qualquer tipo de preocupação em relação às pessoas, vamos, e já pedimos, portanto, nomeadamente às águas de Lisboa e Val do Tejo, que é quem gera os furos, portanto, em alta, tem toda a gestão da captação da água, para, portanto, reforçar ou intensificar, neste caso concreto, intensificar as análises para que não restem dúvidas quaisquer, portanto, que não existem, mas que não existem qualquer dúvidas em termos futuros. No que diz respeito às captações de água mais próximas do aterro, também são feitas análises com frequência? É dessas que estamos a falar concretamente daqueles dois furos que há ali na urbanização vulgo dos Espanhóis, que é o que chamamos, ali da Quinta da Marquesa, e que tem lá dois furos, já com alguns anos, já com 20 e tal anos, que estão ativos os dois, que é o R1 e o R2, e é desses que estamos a falar, que são os que estão mais próximos, portanto, da infraestrutura de aterro em causa. Portanto, e as análises que falei há pouco referem-se precisamente a esses, e elas estão dentro do enquadramento, portanto, que a lei prevê. Portanto, e as águas do Tejo Atlântico fazem essas análises com que periodicidade? Tem essa indicação? Fazem com a periodicidade que a lei, portanto, os obriga, nomeadamente, e daí nós estarmos a pedir e a reforçar para que façam com mais periodicidade, para que assim que exista qualquer problema, que se detecte qualquer inconformidade, que seja logo corrigida e verificada e eventualmente até a suspensão da entrega de água, portanto, na rede de distribuição aqui da população e da Vila da Zambuja. Esses furos fazem o abastecimento à vila ou fazem mais alguma... Esses furos fazem o abastecimento à Vila da Zambuja, concretamente. Muito bem. Quando pede mais análises, será todos os meses, mais do que isso? Não sei agora referir, portanto, com essa assertividade, portanto, se é todos os meses, se é semanal, se é trimestral, portanto, eles têm uma cadência normal que, enfim, que será aí trimestral, portanto, também não sei referir. A Câmara pediu para que seja mais vezes? A Câmara pediu, portanto, precisamente à administração da empresa que gera estes furos para que seja, agora, em função desta preocupação, portanto, de alguma infiltração no lençol freático, que seja com mais regularidade. E no que diz respeito às águas de Zambuja, também tem feito mais análises? O que é que sabe relativamente à atividade desta empresa? As águas da Zambuja, portanto, recebem, vamos lá ver como é que funciona o sistema. Sim. A água é captada e é entregue, portanto, vem em alta, portanto, até aos depósitos. E as águas da Zambuja também têm a sua cadência de análise, nomeadamente em diversos pontos. Portanto, imagine um caso concreto da Zambuja, que é onde estamos, que vão ao café e passo, enfim, qualquer tipo de publicidade, vão ao café ao Farol, vão a uma casa de habitação, vão ao Marco Fontanário e fazem recolhas pontuais. E depois publicitam-nas e entregam-nas. Mesmo no consumidor final? Mesmo no consumidor final. Portanto, é essa parte que compete às águas da Zambuja, porque a outra da recolha, portanto, da captação em alta, nomeadamente nos furos, até a entrega aos depósitos, compete às águas do Tejo Atlântico. Tem indicação, por exemplo... De Lisboa e Val do Tejo. Tem indicação... Há aqui uma confusão, porque a empresa foi dividida em dois, uma é águas, outra é saneamento, portanto, Lisboa e Val do Tejo, águas, e Tejo Atlântico, saneamento. Muito bem. Mas, de qualquer das formas, tem alguma indicação que a empresa em baixa tem feito mais análises, tendo também aqui a realidade do aterro? Nós já lhe pedimos para haver um cuidado, portanto, maior em relação aqui às análises, nomeadamente na Vila da Zambuja, que é onde a captação mais próxima incide sobre o fornecimento de água aqui à Vila da Zambuja e às pessoas, nomeadamente. Portanto, pedimos para que houvesse um maior cuidado e uma maior atenção em relação a essa matéria, que os pontos fossem mais diversificados e que fossem mais, portanto, com menos espaço temporal. Bem, o PS emitiu um comunicado relativamente também à questão do aterro. Neste momento dá a ideia que a Câmara está-se a agarrar um bocadinho à questão da licença ambiental não ser renovada, basicamente. Bom, há aqui um caminho que foi feito, portanto, e foi percorrido.
Com certeza que tudo faremos, e é isso que está espelhado, portanto, nesse comunicado, que é um comunicado que foi aprovado pela Comissão Política, por unanimidade, por todos os que fazem parte da Comissão Política, e no fundo por quem representa o Partido Socialista, e como tal é esse o objetivo. Se não conseguirmos, portanto, enfim, arranjar argumentos fortes que permitam que ele tenha o seu fecho, enfim, quanto antes, pelo menos que em 2021, precisamente no dia 21 de maio, que é até quando a licença ambiental está em vigor, que ela possa não ser renovada, enfim, com um conjunto de pressupostos que nós achamos que não estão a ser cumpridos. Mas eu tenho a indicação que há outras zonas do país que não conseguiram evitar que a licença não fosse renovada, mesmo invocando uma série de críticas e uma série de pressupostos que essas empresas não estariam a cumprir. Basicamente, quem decide será as entidades do Estado. A Câmara pensa que poderá ter uma palavra de facto a dizer, tendo em conta que essas entidades é que acabam por ter a palavra final. Claro, também é preciso desmistificar um bocadinho essa questão. A Câmara, a única coisa que fez foi, neste processo todo, e podia ter feito só, passar uma certidão de localização para aquele espaço, sobre os 4,5 hectares. Entendeu a Câmara, portanto, que ficaria mais confortável, enfim, na altura, que uma licença, portanto, ou como é que é dizer, falta-me aqui a palavra, uma certidão de interesse público municipal, portanto, seria, enfim, a situação mais lógica, e foi o que foi feito na altura, e foi aprovado, portanto, quer pela Câmara, quer para a Assembleia Municipal, só com os elementos do Partido Socialista, portanto, é um assunto que toda a gente conhece, que agora tem sido, enfim, muito debatido. Na altura, o que nos foi dito foi que realmente aquele espaço era para se depositar ali os restos das construções, nomeadamente, e, portanto, possíveis movimentos de terras que houvesse sobrantes para encher, portanto, tapar, no fundo, aquele local que tinha sido objeto de uma extração de areias. Portanto, era esse o ponto de situação em 2008. As coisas, entretanto, evoluíram e depois passou para a esfera, portanto, quer da CCDR, quer da APA, a APA enquanto, enfim, entidade emissora da licença ambiental e a CCDR enquanto entidade licenciadora da operação em termos da gestão do território. Portanto, a Câmara aí não foi vista nem achada. Mais tarde houve, e aí o Partido Socialista deu um sinal de que, enfim, em função de tudo o que estava a desenvolver-se pela oposição, nomeadamente, de revogação da licença, portanto, que tínhamos dado, da licença de interesse público municipal. De nada valeu, porque, entretanto, já a CCDR já se havia pronunciado, a APA já se havia pronunciado, portanto, e esses documentos já tinham validade jurídica. Há um documento do escritório de advogados da Câmara que diz que, se porventura as partes interessadas não quisessem, nomeadamente o Sr. Pedro Ribeiro da Zubareia, o processo ainda podia ser revertido, e ele enviou de facto para a Câmara um documento, nós também tivemos acesso, a dizer que já não queria, portanto já não queria fazer o negócio, obviamente, e que isso poderia ter algum caráter vinculativo para que o aterro, no fim de contas, não fosse para a frente. Basicamente, o que é que aconteceu porque isso não tivesse feito? É uma coisa que estamos a tentar, portanto, também verificar. Esse documento já nos foi apresentado, pelo menos a mim já me foi apresentado, e penso que ao Sr. Presidente também, pelo Sr. Pires, portanto, que há uma carta da Câmara a dar nota dessa situação que referiu. Há também uma carta, portanto, de resposta do senhor, assinada pelo Dr. Pedro Ribeiro, a dizer que, sim senhora, em face às circunstâncias, sim senhora, concordava, até admitia que o pedido de licenciamento já tinha caducado há um ano e, como tal, tudo bem. Portanto, agora há aqui pormenores que é preciso... A Câmara não enviou isso para as entidades, esse documento? Não sei responder, portanto, em relação a essa matéria, não sei responder. Pronto, muito bem. Mas, de qualquer das formas, falou-se na possibilidade da recuperação paisagística avançar e, com isso, limitar-se ali um pouco à atividade do aterro. A Câmara já executou diligências nesse sentido? Há um conjunto de matérias que depois têm que se entroncar umas nas outras. Se a entidade, portanto, que tem agora a detenção da exploração daquele aterro já tinha na sua posse as licenças para depositar ali um conjunto de matérias, que é uma lista bastante extensa, que vocês com certeza conhecem, e depois disso, depois de
encher, portanto, esse buraco, desculpem o termo, é que passaria e passará à recuperação, portanto, com o tamponamento com uma camada de terra vegetal de cerca de 2 metros, depois com a plantação, enfim, de espécies que se enquadram, portanto, se enquadrem na paisagem natural, sobreiros, enfim, azinheiras, enfim, os arbustos, tudo aquilo que está ao lado, não é? Portanto, na paisagem natural, e nessa perspectiva. Agora, há aqui um momento em que, quando é passada a licença, em termos em 92, quando é passada a licença, ela já obrigava a que quando aquela permissão de uns milhares de metros cúbicos de areias, portanto, e sabes que vão ser retirados e criaram, portanto, um buraco natural que teria que ser, portanto, reposto o seu coberto. Portanto, e aqui, penso que houve aqui, portanto, alguma falha, algum descuido, nomeadamente em relação a esta situação, que agora, enfim, podemos visitar sempre o passado, enfim, para corrigir, portanto, erros. A recuperação paisagística teria que parar. Ficou comprometida. Teria que parar o aterro agora, teria que se fazer o coberto vegetal, portanto, das terras vegetais para cima do que lá está, portanto, neste momento, a entidade, e desculpem a palavra, a entidade que gera, portanto, aquele espaço que é a Triasa, diz-se possuidora das licenças ambientais que o podem, portanto, colocar lá. Agora, fiscalização, há aqui uma falha, portanto, muito, muito grande na nossa perspectiva, nomeadamente pelas entidades que deviam fiscalizar o aterro, quer a CCDR, quer a APA. O município criou uma comissão em determinado momento que visita, enfim, com alguma regularidade, mas dentro daquilo que, enfim, com os fracos conhecimentos que temos, nomeadamente e olhamos para os documentos, não é? Portanto, para os LERs, portanto, para a Lei Europeia de Resíduos, não é? E, no fundo, tudo o que lá entronca nas licenças, portanto, que estão devidamente autorizados. Agora, houve um acréscimo, portanto, de materiais orgânicos, que foi o que, enfim, e tudo o que é orgânico, como sabem, portanto, compõe-se, portanto, transporta maus cheiros, transporta um conjunto, ou chama um conjunto de insetos, de roedores, de aves, enfim, que dão um aspecto bastante negativo, nomeadamente, e essa situação verificou-se há cerca de 5, 6 meses que se tem verificado essa situação. O Governo anunciou um plano de inspeção aos aterros, portanto, a Zambuja naturalmente deverá fazer parte. Também, junto da tutela, também tem insistido nessa necessidade que, porventura, as fiscalizações não deveriam ser anunciadas e deveriam ser feitas de outra maneira. Há 2 tipos de... Vamos percebendo as coisas ao longo do tempo, conforme vamos, portanto, enfim, participando nelas. As fiscalizações podem ser anunciadas, porque têm um objeto ou um caráter diferente das inspeções. Uma inspeção nunca é anunciada, nomeadamente quando, e é disso que estamos à espera, enfim, e pedimos à Sra. Secretária de Estado, quando quer eu, quer o Sr. Presidente pedimos uma audiência na Secretaria de Estado do Ambiente, para que fosse mais rápida, portanto, esta atuação, para haver respostas efetivas e até para ver se a empresa em causa se está a cometer, portanto, graves, enfim, atropelos àquilo que tem, enfim, autorização para colocar no espaço em causa. E as inspeções são feitas pelo IGAMAOT. As fiscalizações são feitas pela APA e pela CCDR. O IGAMAOT já cá esteve. O IGAMAOT já cá esteve em tempos, mas urge, e foi isso que pedimos, com urgência, com caráter de urgência. O que nos disseram foi que não nos poderiam dizer, porque senão, enfim, a nós, as coisas, não era por nós, mas as coisas parece que têm sempre, enfim, aqui uma fonte, há sempre canais de informação que fogem, portanto, daquilo que se quer que às vezes seja, quando se quer dizer assim, olha, não digas a ninguém, pronto, daqui por causa já toda a gente sabe, enfim, as coisas funcionam por vezes um bocadinho nessa perspectiva, o que é mau e não devia de acontecer. Portanto, não sabemos quando é que vai acontecer, pedimos urgência, reunimos o nosso, quer o Presidente, quer os vereadores do Partido Socialista, pediram uma reunião também com caráter de urgência ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista, nomeadamente na Comissão do Ambiente. Fomos recebidos pela senhora deputada, nossa deputada Vera Brás, mais o senhor deputado Ricardo Leão e mais o senhor deputado que está na Comissão de Ambiente, Ricardo Pereira, que foi um autarca de Campo Maior, portanto até foi engraçado
porque, enfim, falámos ali de coisas que foram bastante interessantes, nomeadamente em relação à autarquia, à capacidade que a autarquia tem para poder ou não, enfim, encerrar determinadas situações, portanto, em termos daquilo que as empresas podem ou não fazer no concelho. Mas, de qualquer forma, essa situação enfim, fomos já a conhecimento de como as coisas estão. Pedimos também e fizemos o convite para que a Comissão da Assembleia da República do Ambiente se deslocasse à Zambuja para vir fazer uma visita, portanto, ao aterro. A Comissão, não os deputados só do Partido Socialista que a compõem, porque no fundo a Comissão compõe todos os partidos e nós aqui, enfim, independentemente da responsabilidade que tivemos e que temos nesta situação, achamos e foi isso que foi dito perante todos, que é uma responsabilidade comum, cívica e que também tem que envolver todos, nomeadamente, e também estar ao pé e junto da população. Neste momento a empresa colocou a Câmara em tribunal, nomeadamente pela questão de, portanto, não poder conseguir continuar os seus trabalhos, certo? Numa primeira fase, a empresa, o Sr. Presidente, e isso é público, e vocês participam, portanto, nas reuniões com regularidade, para não dizer sempre, e têm ouvido sempre, portanto, o Sr. Presidente a dizer que não licenciará, portanto, o pedido que tem para, portanto, remoção das terras, portanto, começarem a mexer na segunda célula para fazerem a obra, enfim, que é necessária para... E a empresa colocou a Câmara, portanto, que estava a ser impedida de fazer o movimento de terras, colocou a Câmara em tribunal. Numa primeira fase, portanto, o Tribunal deu razão à Câmara, mas numa segunda fase, depois voltaram a colocar novamente a Câmara em tribunal, porque entretanto e qual é que foi a razão do primeiro despacho do juiz ser favorável à Câmara? É que eles ainda não tinham pago as taxas, portanto, correspondentes porque a Câmara também não as tinha emitido. Entretanto, eles souberam de quanto eram as taxas, fizeram os cálculos, fizeram um depósito, portanto, numa conta a favor da Câmara, meteram uma ação novamente em tribunal e o juiz deu razão. Daí, dar 30 dias à Câmara para a Câmara se pronunciar em relação àquilo que iria fazer. Daí, ter existido aquela reunião do dia 5 de fevereiro, em que é pública, em que a Câmara, portanto... sendo a competência do Sr. Presidente, que podia o fazer sozinho, o Sr. Presidente entendeu que não, entendeu que devia de ser a Câmara a pronunciar-se e avocou-se, portanto, essa competência à Câmara, que estava delegada no Sr. Presidente, e pronto, e depois deu na proposta. Mas, o Tribunal ainda pode decidir a favor da empresa. Agora enviámos para o Tribunal, dentro dos prazos legais, enviámos para o Tribunal a resposta da Câmara. Agora estamos a aguardar, portanto, com certeza que vai vir aí, portanto, enfim, outra resposta, enfim, e depois cá estamos para aguardar. Portanto, também é público, vocês já o sabem, a Câmara também já o informou, enfim, fizemos uma primeira reunião com o Gabinete de Advogados para nos ajudar, portanto, o Gabinete de Advogados com incidência, enfim, com especialização na área do ambiente. O Gabinete? O Gabinete, enfim, eu não sei se foi dito, se me permite guardar aqui algum recato, portanto, não sei se foi dito, mas penso que isso já foi anunciado. É uma questão de verificarem. Mas é um gabinete bem conhecido da praça portuguesa. Entretanto, enfim, estamos agora a aguardar que se intimem os pormenores para depois começarmos a trabalhar para fazer um conjunto de verificações se está tudo a correr e qual é o caminho que temos que percorrer com um primeiro objetivo, conforme já referi, e está expresso no comunicado que o Partido Socialista fez, ou na informação à população, que é encerrar o aterro, até devido à sua proximidade, enfim, um conjunto de circunstâncias. Mas a Câmara estar em cima de um aquífero bastante grande. Mas a Câmara não pode estar a dar esperanças assim à população. Não, a Câmara tem que, portanto, com a população, o comunicado é bastante incisivo no ponto final, que só perde quem deixa de lutar. E nós temos que lutar todos, em conjunto, com a população, para que tentemos. Vimos no outro dia, na Assembleia da República, na resposta à senhora deputada do PS e a outros deputados, a própria Secretária de Estado e o próprio Ministro a porem água na fervura em toda esta polémica dos aterros e até quase que até defendendo o setor. Bom, vamos lá ver. Foi isso que assistimos.
O Sr. Ministro, eu não vi a intervenção do Sr. Ministro, vi a intervenção da senhora Secretária de Estado, que achei, e sem qualquer tipo de, enfim, de estar aqui a pôr em causa, portanto, a senhora, achei-a muito... Pareciam estar um bocadinho fartos da polémica. Com poucas certezas, portanto, houve ali muitas, parece que se engasgou, enfim, ali com algumas palavras que não saíram bem, enfim, em relação a alguma coisa. Agora é assim, quando se tem um governo que a partir de 2015 para cá, que diz que um dos pontos, enfim, que quer fazer prevalecer é acabar com os aterros, portanto, depois, enfim, permite-se coisas destas, e já nem falo dos que estão para trás, porque há um conjunto de aterros, o de Valongo, por exemplo, que é um aterro com muito mais idade que o nosso, que também está cheio de problemas, e outros, enfim, que agora as pessoas começam, enfim, a perceber bem o que é que está ali em causa e o que é que pode pôr em causa em termos futuros, parece-me um bocadinho, enfim, que não é muito correto. A relação da Câmara com esta empresa, como é que está neste momento? Sei que existe relação. A relação da Câmara com esta empresa, portanto, com certeza que a Câmara como pessoa de bem e entidade, enfim, responsável neste Conselho, com certeza que tem que ter uma relação, enfim, dentro daquilo que é normal, não é? Portanto, não vamos agora aqui também crucificar as pessoas ou tratá-las mal em relação a isso. Há deveres de um lado, há direitos do outro. A Câmara tem a obrigação de tentar, enfim, encontrar uma solução que vá ao encontro daquilo que acha que deve ser feito, e é isso que estamos é esse caminho. Eles começaram a fazer a movimentação de terras antes que venha a decisão final do Tribunal. Já deveriam ser autuados, não? A Câmara já lá mandou, portanto, a nossa fiscalização, nomeadamente em relação a isso que me está a perguntar. E vai sair algum tipo de coima? Com certeza que estão a preparar o processo internamente para depois, estas coisas têm que ser muito bem, portanto, feitas, não é? Para que depois não tenhamos surpresas, não é? Portanto,